e bem-vindos a mais uma aula do canal Foca na Matemática. O tema da aula de hoje é números inteiros. Que bichos vivem na Antártida? Os mais famosos moradores do continente gelado são os pinguins, mas a Antártida também é o lar de outras aves, baleias, focas, olha aí as nossas focas, peixes e crustáceos. Milhões de animais vivem nessa região, no extremo sul do planeta, e não estão nem aí com o frio de rachar. São menos de 80 graus negativos no inverno. Já imaginaram que frio é esse? A explicação para uma fauna tão rica, mesmo nessas condições adversas, é a abundância de comida, principalmente do krill, um pequeno crustáceo que é a principal iguaria da Antártida. Quais são os animais que vivem no deserto? Apesar de os animais que vivem no deserto passarem suas vidas em condições extremas de calor, vento e clima seco, esses animais conseguiram sobreviver e se adaptar ao habitat do deserto, como camelo, dromedário e avestruz de pescoço vermelho. Durante o dia, a temperatura no deserto pode atingir a marca de 45 e 50 graus centígrados. Ufa, que calor, hein? Ou seja, os números estão por toda parte, não é mesmo? Nesses dois textos, eles aparecem e você deve ter observado que não são apenas os números naturais. As temperaturas, por exemplo, lá da região Antártida, lá de onde vivem nossas focas, elas são abaixo de zero. Ou seja, para representá-las, utilizamos um sinalzinho de menos antes do número. Representa que esse número é um número negativo. Essas, entre outras tantas situações, levaram os matemáticos a pensar em um novo conjunto de números. Qual é esse conjunto de números? Ele é chamado de conjunto dos números inteiros. E como é então esse conjunto dos números inteiros? Ele é formado pelos números inteiros positivos, pelos números inteiros negativos e pelo zero. E a letra que é utilizada para representar esse conjunto é a letra Z. Observem aí na notação de conjunto. Ele vem lá do infinito, aí menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, o 0, o 1, 2, 3, 4, 5 e continua até o infinito. Vamos ver isso melhor na reta numérica. Então, como fica a localização de números na reta numérica? Cada ponto da reta é a representação de um número. O zero, observem a setinha vermelha lá, indicando para o número zero. O zero é chamado de ponto de origem da reta. A partir dele, mantendo-se uma distância padrão, indicamos todos os números positivos à direita do zero, como está mostrando essa setinha azul. E indicamos todos os números negativos à esquerda do número zero, como está mostrando a setinha verde. Existem infinitos números inteiros. Vamos então a um exemplo. Em 25 de março de 2020, em Joinville, Santa Catarina, a temperatura está em 25 graus Celsius, em uma tarde de outono. São Paulo registra uma temperatura de 23 graus Celsius.
Já em outros lugares do mundo, mesmo sendo primavera, a temperatura está de congelar. Em Oslo, na Noruega, a temperatura é de menos 10 graus Celsius. Em Tóquio, no Japão, 0 graus Celsius. E em Londres, na Inglaterra, menos 3 graus Celsius. Onde estava mais quente nesse dia? Qual lugar fez mais frio nesse dia? Então, para responder as duas perguntas, vamos olhar as temperaturas aqui no termômetro. Observem que lá no meio do termômetro está o zero. Acima, as temperaturas positivas e abaixo do zero, as temperaturas negativas. Então, vamos localizar a temperatura de cada uma das cidades. Olha lá, Joinville registrando 25 graus. São Paulo, pouquinho a menos, 23 graus. Tóquio, 0 graus. Na Inglaterra, estava menos 3 graus. Em Oslo, estava menos 10 graus. Então, que conclusão nós chegamos? Qual lugar registrou a maior temperatura? Foi em Joinville, né? Olha lá, é o que está mais acima lá no termômetro. E a menor temperatura foi registrada onde? Em Oslo, menos 10 graus. Então, é onde registra a temperatura mais fria, a menor temperatura. Então, como saberemos entre dois números qual deles é o maior, qual deles é o menor? Basta utilizarmos desse conceito da reta numérica. Então, observem aí esses dois números representados na reta, onde está apontando a setinha azul, o número 1 e o número menos 3. Qual deles é menor, qual deles é maior? Então, fica uma dica. Toda vez que eu tiver dois números para comparar, sempre o maior será aquele que está à direita na reta numérica. Então, esse nosso exemplo, eu posso dizer que o menos 3 é menor do que o 1. Olha lá na reta, o número 1 está à direita do número menos 3. Agora é a sua vez. Tem exercícios esperando por vocês. Muito obrigada e até a próxima aula no canal Foca na Matemática.